Começa logo mais às 8 da noite o velório do arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Dom Paulo morreu hoje aos 95 anos. A repórter Carla Rodeiro está na Catedral da Sé e tem outras informações. Olá, Carla. Olha, a previsão inicial era de que o velório começasse agora, às 7 horas, mas o corpo de Dom Paulo ainda não chegou aqui à Catedral da Sé, onde será velado por 2 dias. O caixão será posicionado ali, entre o altar e os primeiros bancos da igreja. Aquelas cadeiras vermelhas ali na lateral estão reservadas para a família do cardeal e os primeiros bancos para as autoridades. O público vai poder circular pela igreja, por dentro da catedral, por uma área que foi delimitada. Vai poder circular em fila, passando por esse tapete vermelho, e vai poder chegar bem perto, a cerca de 2 metros do caixão, para se despedir do cardeal, que era muito próximo do povo. O enterro será na sexta-feira, às 3 da tarde, depois de uma missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odílio Scherer. Bem, o corpo de Dom Paulo será sepultado aqui mesmo na Catedral da Sé, na cripta, que é uma capela subterrânea que fica abaixo do altar. Bem, Dom Paulo Evaristo Arnes estava internado havia 17 dias por causa de uma broncopneumonia. Ele morreu no hospital às 11h45 desta manhã, depois que vários órgãos do corpo dele pararam de funcionar. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. Seja como padre, bispo ou cardeal, Dom Paulo foi um defensor da liberdade e dos direitos humanos. Recebeu o codinome de inimigo número 1 da ditadura brasileira, depois de décadas de luta incessante contra as torturas praticadas nos anos de chumbo. Conhecido como Cardeal da Resistência ou como Cardeal Coragem, a história de Dom Paulo se confunde com a luta em defesa dos direitos humanos. Nascido em Forquilhinha, Santa Catarina, entrou para a Ordem Franciscana em 1945. Durante 28 anos, foi cardeal arcebispo de São Paulo, a segunda maior comunidade católica do mundo, com cerca de 7,5 milhões de fiéis. Obrigado. Amém. Ligado à teologia da libertação, que inspira setores progressistas da Igreja Católica até hoje, foi o fundador da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, que teve papel de destaque na defesa dos perseguidos pela ditadura militar. Com formação em filosofia e teologia, Dom Paulo escreveu 56 livros e recebeu mais de 100 de títulos nacionais e internacionais. Entre seus livros mais conhecidos está Brasil Nunca Mais, um projeto conduzido clandestinamente, na época da ditadura, sob a coordenação do reverendo presbiteriano Jaime Wright e do rabino Henri Sobel. O livro conta como aconteceram as torturas e assassinatos nesse período, além de outras graves violações dos direitos humanos. O trabalho foi feito em sigilo, com o apoio de renomados jornalistas que trabalharam discretamente e de forma voluntária. O resultado foi uma impactante divulgação internacional das atrocidades que aconteciam no Brasil, comprovadas em mais de 1 milhão de páginas de processos do Superior Tribunal Militar. A partir daí, autoridades estrangeiras passaram a pressionar os militares brasileiros para acabar com as violências. Foi Dom Paulo quem celebrou na Catedral da Sé o histórico ato ecumênico em memória de Vladimir Herzog, o jornalista assassinado pelos militares em 1975. Toda a região do centro de São Paulo foi cercada pela polícia, que intimidava os participantes. Mas a igreja lotou e, pela primeira vez, pelo sermão do cardeal, soube-se que Vladimir Herzog, na verdade, tinha sido assassinado e não se matado, como diziam seus torturadores. Esse fato é considerado um marco do começo da redemocratização do Brasil. Em 1972, Dom Paulo criou a Comissão Justiça e Paz de São Paulo e, em 1985, fundou a Pastoral da Infância, com o apoio da irmã Zilda Arnes, que morreu no terremoto de 2010 no Haiti, onde fazia trabalhos humanitários. Em 28 anos, Dom Paulo criou 43 paróquias, construiu 1.200 centros comunitários e apoiou o surgimento de mais de 2.000 comunidades eclesiais de base na capital paulista. Como reconhecimento por sua obra humanitária, Dom Paulo recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior.
Voltamos a falar da morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. O cardeal estava internado desde o dia 28 de novembro e tratava de uma broncopneumonia. Foram 17 dias internado na unidade de terapia intensiva deste hospital em São Paulo, por causa de uma broncopneumonia. A condição física de Dom Paulo Evaristo Arnes piorou nos últimos dias. Além dos pulmões, os rins também já falhavam. No início da tarde, a notícia da morte do arcebispo emérito de São Paulo. A última lembrança bonita dele é que ele celebrou na Catedral de São Paulo comigo no dia 27, domingo, lembrando 71 anos de ordenação sacerdotal. Ele estava muito feliz, mas eu via que ele já estava, de alguma forma, baqueado. De fato, na segunda-feira ele acabou entrando aqui no hospital e não saiu mais. De todo o Brasil chegaram notas de pesar de religiosos, entidades, de políticos, como o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito eleito da capital paulista, João Dória. Na nota, o presidente Michel Temer diz que o Brasil perde um defensor da democracia, que teve como norte a construção de uma sociedade justa e igualitária. O rabino Henri Sobel também lamentou a morte de Dom Paulo, a quem classificou como um grande liberal, discípulo dos profetas de Israel. No Twitter, o Clube Corinthians prestou uma homenagem ao ilustre torcedor apaixonado pelo time, a quem chamou de grande corintiano. Durante a tarde, a Catedral da Sé foi preparada para o velório, que deve durar 2 dias. Na escadaria, uma homenagem. Obrigada, Dom Paulo, amigo do povo. Durante o funeral, haverá missas a cada 2 horas. O enterro será na sexta-feira, às 3 da tarde, logo depois de uma celebração presidida pelo arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. O corpo de Dom Paulo será sepultado aqui mesmo na Catedral da Sé, na cripta, que é uma capela subterrânea que fica abaixo do altar. Dom Paulo será o primeiro cardeal a ocupar a cripta, onde estão sepultados 2 arcebispos, 11 bispos, 3 padres e o cacique Tibiriçá, catequizado pelos jesuítas. Em 1977, a mulher do presidente americano Jimmy Carter, Rosalynn Carter, veio ao Brasil, na época governado pelo ditador Ernesto Geisel. Lynn, como ela era conhecida, pediu uma audiência a Dom Paulo e foi recebida por ele em casa. O encontro durou mais ou menos umas 2 horas e Dom Paulo contou a ela das torturas e assassinatos promovidos pela ditadura. No dia seguinte, a Folha de São Paulo saiu com uma manchete inesquecível de Alexandre Gambirásio. "Vou contar tudo ao Jimmy", diz Lynn. Há 40 anos, o Brasil vivia um tempo escuro, mas a coragem de alguns homens brilhava. E você vai ver agora um trecho de uma conversa informal entre Dom Paulo e Clarice Herzog, recentemente gravada na casa em que morava o cardeal. Dom Paulo relembra, junto com Clarice Herzog, viúva de Vlado, como foi o culto ecumênico celebrado em 1975 na Praça da Sé, no auge da ditadura militar. Em toda a catedral não tinha mais lugar nenhum, tudo cheio de gente. Então, mas deu tudo certo. Foi um ato de coragem. Deu tudo certo. Foi um ato de coragem. Eu tenho coragem. Mas eu fui com muita simplicidade, porque eu disse, olha, se alguém morrer, a gente morre junto, né? Foi o que eu disse, pastor não, deixa as ovelhas. Foi um momento de comoção do Brasil. Não tinha um brasileiro que não se interessasse de ver o que se passava em São Paulo. E mudou o Brasil, né? Hein? E aquilo lá foi uma das coisas que mudou o Brasil. É porque o Dom Paulo falou basta, né? Basta. Eu acho que isso basta. Basta.